Ô, Arthurzinho, bom dia, Arthurzinho. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo? Então tá bom. Galera, seguinte, vou começar com vocês aqui, o Aristóteles. O que que eu vou fazer? Finalizando a aula, eu jogo a lista de exercícios lá no Classroom para que a gente tenha a quantidade de exercício condizente, né, que as questões aí de exercícios condizente com o que nós vimos na aula hoje, certo? Estou abrindo o Classroom agora. Para eu dar uma conferida. Bom dia, Alan. Tudo bem? Já vai. E aí, Tafarel? Tá, beleza. Galera, vamos começar a questão referente a. Milene. Ela tá vindo te buscar? Ela falou que vem trazer. Galera, seguinte, vamos começar aqui, tá? Eu vou falar com vocês um pouquinho do Aristóteles, tá? A gente vai trabalhar ele. Provavelmente, o Aristóteles será necessário 2 aulas para que nós concluímos ele, que é um filósofo aí com bastante detalhes para a gente estudar, tá? Então, vou falando sossegado aqui com vocês, para que vocês entendam ele ao longo do tempo. Vale eu ressaltar aí para vocês, quando nós pensamos na ideia de filosofia, quando nós falamos de um ponto inicial na questão de filosofia, o Aristóteles, ele é sempre um dos primeiros caras a ser lembrado. Você falou de filosofia, você lembra de Platão, você lembra de Sócrates e você lembra de Aristóteles. Eu acho que dentro dos primeiros anos da filosofia grega, lá atrás, as ideias iniciais da filosofia, nós vamos observar esses caras aí como os principais nomes, né, das ideias de filosofia. Primeira coisa aí, vamos celular. Aí mudou. A gente vai observar, né, dentro de um ponto inicial, galera, depois se vocês quiserem um slide, vocês gritem eu, que eu insiro o slide lá no Classroom, por favor, tá? Aí vocês, só vocês pedirem. Seguinte, o Aristóteles, ele vai ser um filósofo empirista, né? E nós vamos observar que todas as ideias dele estão relacionadas à experiência do ser humano, né? Porque a questão dos conhecimentos do ser humano está baseado na sua experiência. A gente vai observar, né, que conforme o homem, a mulher, todas as pessoas da sociedade vão vivendo, né, vão vivendo ao longo do tempo, ao passar dos anos, eles vão conhecendo coisas novas. Esses novos conhecimentos, né, quando interessantes a essas pessoas que vivem, eles vão estar apropriando desses itens para sua vida. Automaticamente, a gente observa que autores como Aristóteles acabam pegando esses sentimentos, essas experiências, para estarem utilizando dentro do seu dia a dia, para estarem utilizando nas questões ao longo do tempo, simplesmente para colocarem, né, essas questões na sua vida, a experiência, todas as questões que vão dando certo. Então, automaticamente, nós vamos observar que para o Aristóteles, né, a gente vai observar simplesmente que as principais ocupações, né, as questões referentes às explicações racionais, elas estão muito relacionadas à questão da experiência que cada ser humano vive, né? O racional, né? A questão da explicação racional vai estar muito relacionada aos acontecimentos do mundo que cercam a determinada sociedade que eles estão investigando naquele exato momento. Quando nós pensamos na questão das ideias transcendentais, que a gente vai pensar, né, na questão de ideias? Primeiramente, elas não são transcendentais, né? A gente vai observar, né, que as ideias para o Aristóteles,
todas as ideias, todas as formas dos pensamentos nossos, eles estão relacionados a coisas materiais, ou seja, cada item que a pessoa vai vivendo ao longo do tempo, cada coisa que vai acontecendo dentro, né, vai ajudando com que a pessoa tenha essas novas ideias, tenha a ideia desses acontecimentos. E, de certa maneira, quando nós observamos essas ideias mexem com o pensamento do ser humano. Quando vocês verem alguns outros autores, nós vamos observar que, para eles, essas ideias vão estar mexendo com o ser humano, com a sociedade ao longo do tempo. Então, a gente simplesmente observa essas questões acontecendo de forma direta ao correr da sociedade. A pessoa vê uma coisa nova, se ela é uma pessoa que tem curiosidade, que tem determinados acontecimentos, ela vai começar a raciocinar sobre aquele acontecimento. A ideia ela é baseada nas questões referentes aos acontecimentos daquela determinada sociedade. Quando nós pensamos... Até aí tudo bem, galera? Liberem o microfone para vocês falarem comigo. Bruno, a voz por enquanto travou? Alguma coisa? Não, senhor, quase nada. Então fechou. Vamos ver se dá certo essa internet então. Nós vamos observar, né? Ô Bruno, tá com um delay muito grande? Não. Tá, beleza. Prosseguindo aqui, né? Prosseguindo aqui, nós vamos observar o seguinte. O Aristóteles, ele vai dividir o homem, o ser humano de forma geral, né, em dois itens, entre o corpo e a alma. A alma, para o Aristóteles, ela é responsável por estar comandando, né, por estar comandando o corpo humano, né? E o corpo, ele simplesmente obedece o que a alma manda fazer, tá? A gente vai observar que a alma, né, ela vai servir-se do corpo. O corpo do ser humano, para o Aristóteles, ele vai ser um item que é instrumento do que a alma comanda, né? Vai ser o instrumento para a alma colocar as suas ideias acontecendo dentro da sociedade ao longo do tempo. Então a gente observa toda essa questão e toda essa ideia quando nós pensamos no Aristóteles de uma forma inicial. A alma, né? A alma simplesmente é o item essencial do corpo humano, né? A alma é o item essencial do ser humano. Simplesmente, ela comanda e julga, né, o que é a razão. E a gente vai observar que a razão está relacionada diretamente a algumas questões referentes à experiência que o ser humano vive e à arte de raciocinar as ideias ao longo do tempo. Então a gente observa simplesmente a questão referente, né, à razão que é a alma. Então aí quem estiver escrevendo pode colocar alma igual razão, né, e que o resto da natureza vai obedecer aos comandos, né? O resto da natureza é simplesmente comandada. A alma é a melhor parte do corpo humano, tá? E nós vamos observar que simplesmente a alma é a ideia de razão e pensamento. Quem estiver escrevendo pode colocar que a alma é a melhor parte do corpo humano, igual a razão e as fontes referentes ao pensamento, né? E a gente vai observar que quando Aristóteles divide o corpo em alma, né, divide ali o corpo e a questão referente à alma, nós vamos observar que eles funcionam de forma a complementar um ao outro, né? O corpo vai ser simplesmente um instrumento do qual a alma age ao longo do tempo, tá? Dona Ayla, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda à aula. A gente vai observar, né, a questão relacionada ao seguinte, né, todas as coisas que são criadas, né, pela inteligência do ser humano, tudo que é criado pela inteligência do ser humano,
para Aristóteles, ele vai colocar isso como obras de arte. Não interessa se é simplesmente uma cadeira ou se o ser humano vai pegar um pedaço de um graveto de uma árvore e esculpir isso como uma varinha, como um item para apontar alguma coisa. Mas simplesmente isso vão ser questões que são obras de artes para o ser humano. E quando nós pensamos em todos os outros itens, né, quando nós pensamos em animais, em todos os tipos de animais, todos os tipos de planta, todos os tipos de relevo, os rios, lagos, todos os itens, cachoeiras que são formados dentro da natureza, né, a gente vai observar que serão criados pela própria natureza. São itens que são criados pela própria natureza ao longo do tempo. E nós observamos o seguinte: essas coisas, né, da própria natureza, nós vamos observar que elas são criadas pela própria natureza. Elas são criadas, de certa maneira, pelo acaso. E nós vamos observar que quando essas coisas são criadas pelo acaso, nós devemos entender que elas não são criadas, né, nem pela natureza. Aí a gente observa, beleza, a natureza, então vai criar todos os itens fora das criações do ser humano, ponto. E a gente vai observar que todas as outras coisas que existem no planeta, né, que elas acabam sendo criadas pela necessidade, não vai ser a natureza e não vai ser o ser humano que vai estar criando. Todos os itens que nós olhamos aqui no planeta serão criados aí pela necessidade para que ocorra esses diversos acontecimentos aqui na Terra, tá? A gente vai observar que as coisas que são criadas pelo acaso, né, elas, de certa maneira, elas não vão ter uma grande finalidade, né? As coisas que são criadas pela natureza e pela arte, elas têm um objetivo. Elas têm um objetivo de estarem sendo utilizados dentro daquele exato momento. O que a gente observa dentro dessas questões, né, nós vamos observar simplesmente, né, que tudo que o homem e tudo que a natureza cria vai ter um determinado objetivo. Elas têm uma função dentro do planeta Terra. E a natureza, quando a gente pensa nessa ideia da natureza, ela vai ter uma finalidade, né? A finalidade dela vai ser a questão da mesma finalidade do homem, que nós estamos relacionando esses dois itens de formas direta às questões referentes ao conhecimento. São os dois itens extremamente necessários para que haja o conhecimento, para que aconteça as coisas dentro da sociedade. Aqui era para ter uma imagem, não sei por que não apareceu a imagem no slide, mas enfim. A gente vai observar, né, que a filosofia, quando nós pensamos na filosofia, a primeira questão que a gente fala de filosofia, ela vai estar relacionada diretamente à questão da arte do pensar. Certo? A filosofia, ela está relacionada ao objeto de pensamento, à arte de nós pensarmos ao longo do tempo. Beleza? A gente vai observar que dentro dessas questões, nós vamos verificar que a utilidade da filosofia, né, ela vai estar relacionada a uma coisa extremamente ligada ao privilégio de saber a utilização desses itens. E quando a gente observa a questão de você saber a utilização desses itens, do privilégio que você tem dentro dessa questão, nós vamos observar, sinceramente, a ideia, né, que nós temos sobre a utilização e a bondade que isso traz, né? É a bondade que todos esses itens vão trazer para a sociedade. Se nós observarmos, né, saindo dessa ideia da utilidade, né, filosofia, então ela vai trazer a utilização, a bondade, todos os itens aí para que se construa uma sociedade mais interessante, para que se construa uma sociedade sem que haja determinados privilégios. Quando nós falamos da questão da ontologia, quando nós pensamos nessa ideia da ontologia, a gente vai observar, né, que a filosofia, né, é a primeira parte da filosofia, é o primeiro item da filosofia. A gente vai observar que isso vai estar relacionado
aos principais objetos de estudo, aos principais objetos de pesquisa que nós temos dentro dessas questões referentes à filosofia. Dessa maneira, nós vemos todas as questões referentes à sociedade, todas as questões referentes aos acontecimentos para as questões que nós vemos para os acontecimentos, que haja, né, realidade. Né? A gente observa o objeto de pesquisa, né, e a gente vai observar que a ontologia vai ser um projeto que tem pretensões de estar dinamizando isso e mostrando isso para as outras partes da sociedade. Ela tem a intenção de estar organizando o projeto de estudo. E onde a gente pensa nessa ideia do projeto de estudo aqui na questão da filosofia, nós vamos observar que ela tem a intenção de estar fazendo um projeto de ciência, né? E geralmente, lá atrás, dentro da minha primeira aula de filosofia, eu costumo comentar com vocês que a filosofia ela acaba sendo a mãe de todas as outras ciências. Vocês podem observar, eu comentei com vocês aí já de alguns filósofos, né, que são matemáticos. Vocês muitas vezes conheceram eles, no ensino fundamental 2, como matemáticos e não como filósofos. Nós temos o exemplo do Pitágoras, né? Nosso querido e ilustre teorema de Pitágoras, entre diversas outras coisas. Essas pessoas eram filósofos dentro do exato período aí do qual nós estamos falando, né? Justamente porque eles pegavam os objetos que tinham dentro da natureza, eles pegavam as questões existentes ali na natureza e começavam a colocar isso diretamente em contraponto para que ocorresse da melhor forma possível dentro da sociedade. E quando nós pensamos né, no ser, né, quando nós pensamos na ideia do ser, a gente vai observar que o ser vai estar relacionado diretamente a tudo aquilo que é uma substância imutável. Ou seja, tudo aquilo que fica indiferente com as mudanças que ocorrem, né? Com as mudanças que ocorrem aos entes. Quando nós pensamos em ente, o que nós vamos entender com essa palavra para o Aristóteles? O ente, simplesmente, ele vai estar relacionado aos objetos, né, que existem, às coisas que existem e que podem ser colocadas em diversos modos, né? São as diversas coisas que existem dentro do planeta Terra. Quando a gente pensa nessa questão dos entes, nós vamos observar que eles acabam sendo divididos em 10 subcategorias, em 10 categorias, através dos seus tipos de diferença. Se a gente pensar na questão dos entes, para Aristóteles, vão ser os objetos iniciais aí, das pesquisas iniciais da formação do planeta Terra. Então a gente observa simplesmente que haverão 10 categorias: a substância, a qualidade, a quantidade, a relação, a ação, o tempo, o lugar, a posição, a posse e a paixão. Todos esses itens nós vamos observar que eles são necessários para que haja o acontecimento, para que haja as questões dentro da sociedade. E dentro dessas 10 categorias, a gente vai observar que o Aristóteles ele vai colocar a classificação completa de todos os entes, né? E nenhum deles vai estar em todas as... Alguns deles vão estar em mais de uma categoria, certo? Nós vamos observar todas essas questões dentro da ideia da sociedade ao longo do tempo. A gente observa todos esses itens que nós temos aí ao longo do tempo dentro da sociedade. Nós vamos observar também a questão referente ao seguinte: uma das grandes preocupações que os filósofos têm está relacionado a descobrir a substância das coisas. Então, dentro desses 10 entes, que são
os itens iniciais da formação de todas as coisas no planeta, e não necessariamente as causas principais, estarão em todos os 10 itens que eu falei para vocês, a gente vai observar que os filósofos, dentro desse primeiro momento, eles vão ter a intenção de descobrir qual dessas substâncias, qual desses itens citados aí serão os responsáveis pela formação das coisas dentro do planeta. A gente observa toda essa questão relacionada diretamente ao tempo e aos acontecimentos dentro da sociedade, né? A gente observa simplesmente a questão relacionada aí, né, aos acontecimentos que nós temos, as questões referentes aos itens que dão início à sociedade, certo? Então a gente vai observar todas essas questões, todas essas coisas que vão acontecendo. Se a gente observar, né, as substâncias, elas vão estar relacionadas às coisas que existem no mundo. E todas essas substâncias, elas serão compostas por matérias e formas. Vem aqui um exemplo que eu acho muito interessante, né, que é trabalhado de diversas maneiras quando nós pensamos na questão de Aristóteles. Nós vamos observar, né, que a mudança, né, a mudança de forma da substância, ela não vai alterar a substância inicial dela. Toda matéria é aquele item e ele não vai mudar. Se nós pensarmos na questão referente à madeira, certo? Vocês sabem que a árvore, ela vem da questão referente à madeira, certo? E dentro dessa ideia da questão referente à madeira, nós vamos observar simplesmente a questão relacionada aí aos itens que nós temos ao longo do tempo. Beleza, eu peguei uma madeira e transformei esse tronco de árvore em uma cadeira. Beleza. Só que a gente vai observar que a forma como a matéria está apresentada na natureza, ela se alterou. A forma dela, ela vai deixar de ser um tronco cilíndrico, sei lá, 6 metros de altura e 1 metro de diâmetro. Beleza, ela vai alterar essa forma cilíndrica com 1 metro de comprimento, né, com 1 metro de diâmetro. Ela vai passar a ser de formas quadradas e retangulares, tá? Mais fina, e vai continuar sendo a madeira que foi tirada do tronco. A forma da árvore se alterou. Porém, a cadeira não deixa de ser uma árvore. Ela não deixa de ser aquela substância inicial da árvore que estava presente lá na natureza. Porém, o homem, através da arte, transformou esse objeto em uma coisa útil para ele dentro da sociedade, que é a questão da formação da cadeira. Galera, por favor, dá um ok no chat para mim, fala se vocês estão entendendo, se está com muito delay, se a voz está travando muita coisa, como que tá, que aí a semana que vem eu uso essa mesma internet para a gente trabalhar. A voz tá boa, sorte. E a matéria tá de boa. Não, beleza. Graças a Deus a voz tá legal. Porque eu fico preocupado com a questão da voz aí. Turma, e quando a gente pensa, né, nessa questão aí da matéria, né, quando a gente pensa nessa, tá faltando, acho que 1 ou 2 pessoas aqui na sala ainda. Pedro, bom dia, Pedro, eu não vi que o Pedro tinha entrado. As Marias Eduardas, ok, a Manu, tá. Toma água, eu já prossigo aqui. Bom dia, Vitória. Tá, Paula. Não, beleza. A gente vai observar a questão referente ao seguinte, aos tipos de substâncias que existem dentro da natureza. Nós vamos observar a questão referente ao seguinte, né? Questão referente ao seguinte detalhe. Nós vamos ter os 2 tipos de substância, a principal e a secundária.
A gente vai observar que a principal é somente um ser. No caso, né, a gente vai observar aí que ela vai ser qualquer item que existe dentro do planeta Terra. E a gente vai observar, né, a questão referente ao seguinte, a primária. Ela é simplesmente um ser, um determinado homem, animal ou uma planta. E a secundária vai ser o que especifica melhor essa substância principal. Vocês, se nós pensarmos na questão referente a pássaros, né? Se nós pensarmos as questões referentes a pássaro, a substância principal vai estar relacionado a qualquer pássaro que vocês observem na natureza. E a substância secundária vai estar relacionada ao seguinte: isso é um papagaio, isso é uma arara, isso é um beija-flor, isso é um pardal, tá? Isso é uma pomba, certo? Então a gente vai observar que a substância principal ela vai estar relacionada ao item, ao objeto, que é qualquer coisa, né? Que é qualquer item daquela espécie, daquele tipo, qualquer pássaro. Quando nós pensamos na secundária, ela vai estar especificando cada pássaro dentro do seu estilo. Se nós pensarmos, né? Eu gostei desse exemplo que eu tirei do livro que eu estava utilizando, né? Na seguinte frase: o Sol é uma estrela. O Sol é uma substância primeira, pois é uma única estrela, e a substância secundária é um nome genérico que especifica melhor a sua essência, a sua natureza, né? Que é o Sol. Se nós falarmos uma estrela, pode ser o Sol ou qualquer outra estrela que nós enxerguemos no planeta. Se nós pensarmos especificamente na estrela que traz luz ao planeta Terra, nós vamos observar que nós estamos falando do Sol. E dentro dessa questão, é uma estrela personalizada, é aquela estrela principal que existe dentro dessa ideia da natureza, dentro de um primeiro momento. Beleza? A gente vai observar, né, que Aristóteles ele vai colocar as questões das diversas categorias, né, que as categorias secundárias, elas provêm de acidentes que ocorrem das questões das substâncias da categoria principal, né. A gente vai observar simplesmente a ideia referente aos itens das substâncias que vão trazer os detalhes de cada acontecimento ali dentro da sociedade. Nós vamos observar também que dentro dessa questão, ele acaba identificando a matéria como potência e como forma de um determinado ato, como itens essenciais aí de um determinado ato e de um determinado acontecimento dentro da sociedade. O ato, ele está relacionado diretamente à existência do objeto, né? E o saber construir algo, né, vai estar relacionado à potência da habilidade humana de estar construindo. E a gente vai observar que o ato, ele é o primeiro item e a potência vai estar relacionado ao segundo item dentro da natureza, dentro da Terra, ali para que vocês entendam, certo? Então a gente observa simplesmente todas essas questões ao longo do tempo, todas essas questões que nós vamos observar dentro da sociedade, certo? Então a gente sempre vê esses itens que nós temos, essas questões que nós temos dentro do social. E quando nós pensamos na ideia da dialética, né? A dialética, para Aristóteles, vai ser uma das técnicas primordiais para vencer uma discussão, para estar fazendo prevalecer uma tese, uma ideia sobre qualquer coisa que você consiga vencer o adversário. As questões que ao longo do tempo você vai fazendo o adversário se contradizer nas suas discussões e você leva ele, né, a ter resultados contraditórios dentro da sua afirmação
da sua própria tese, ou seja, do seu próprio conhecimento. Se a gente pegar a questão da dialética, né, vai ser a técnica, né, para que você consiga sair bem dentro de um discurso. Ou no que consiste essa questão dessa técnica para que você saia bem no discurso? A gente vai observar simplesmente a ideia referente ao detalhe, né, ao detalhe que você pega, né, e coloca-se a discussão. Conforme o seu adversário começa a falar, você vai entendendo o que ele vai falando e vai fazendo com que ele se contrarie ao longo dessa discussão. Dessa maneira, você vai fazer com que o seu adversário veja que as suas coisas foram colocadas de forma extremamente contraditória. As suas coisas são itens que, de certa maneira, não ocorrem de forma a continuar a acontecer de forma correta, né? Então, o próprio adversário ele vai se contradizer sobre as suas teses, sobre a defesa dos acontecimentos e dos seus estudos aí ao longo do tempo. Nós observamos também as questões referentes diretamente à ideia de nós termos aos pontos relacionados, né, dentro da sociedade. A gente vai observar simplesmente que você vai fazer o seu adversário se contradizer pelo que ele defendeu ao longo do tempo. E a gente vai observar, né, conforme eu falei, que as próprias afirmações do adversário serão levadas em contas para destruir a sua questão. E a gente vai observar simplesmente, não, Paulo, fica sossegado. Não fala de internet para mim, não, que eu já tô cansado dessa questão de internet, que nada vai, nada funciona, né? Então a gente acaba compreendendo aí a questão de cair. Nós vamos observar aqui, né, a questão referente ao seguinte: a proposição, né, ela vai ser um conjunto de palavras que vão dar vida a uma afirmação. A proposição vai ser um conjunto de palavras que vão defender a sua afirmação, que vão defender a sua tese. Isso vai se transformar em um juízo, né? E uma proposição, né, simplesmente uma afirmação, um juízo, eles podem ser verdadeiros ou falsos, dependendo do que está correspondendo com a realidade. E a gente vai observar vários detalhes. Dentro disso, podem haver. Professor, não sei se é só para mim, mas deu uma travada agora. Que essas palavras. Oi, Bruno. Eu não sei se é só para mim, mas deu uma boa travada agora. Tá. Aonde que travou mais ou menos? No início desse slide? Mais ou menos, senhor. Acho que da parte do segundo tópico ali. Tá. Melhorou agora de novo? Voltou a melhorar? Como que tá? A voz tá melhor, mas tá um pouco no fundo ainda. Tá. Não, eu tô com o celular aqui, os maravilhosos serviços de internet que nós temos. Agora melhorou. Beleza, Ayla. Vou deixar o celular aqui, qualquer coisa você não vira. Qualquer coisa você fala pra mim, que já eu vou conversar um pouquinho com vocês. Aí eu vou fechar o notebook, eu vou ficar só com o celular que fica mais fácil. Beleza. Galera, seguinte. Nossa. Nós vamos observar, né, a questão referente a nós termos aí, né, quando ele pensa na questão da proposição. Pá, proposição jogada lá. A proposição, né, ela é uma afirmação ou simplesmente um juízo. Beleza, quando a gente pensa nessa ideia de simplesmente um juízo ali, nós vamos observar que eles podem ser verdadeiros ou falsos, dependendo da necessidade de uso dentro daquele exato momento. E a gente vai observar o seguinte, que dentro de um juízo falso, por exemplo, dentro de 20 palavras de um juízo,
podem haver 8 palavras que sejam verdadeiras. Porém, quando a gente observa essa questão, nós vamos ter que deixá-lo na neutralidade. Nós não podemos colocá-lo como um item verdadeiro e nós não podemos colocá-lo como um item falso. Então a gente observa simplesmente a questão relacionada aos pontos de vistas que acontecem na sociedade. Tá? Então a gente vai observar que dentro de um juízo, você não pode afirmá-lo que ele é verdadeiro ou que ele é falso. Muitas vezes ele acaba ficando na neutralidade devido a essa grande mistura de palavras que nós vamos ter aqui dentro da sociedade. Beleza? Se nós observarmos o termo "o sol é preto", né, a gente vai observar que quando são isolados, eles podem ser nem verdadeiros e nem falsos. Mas se nós colocarmos ambos juntos, eles acabam sendo falsos, porque eles não vão corresponder à realidade. O que eu quero dizer com isso, galera? Nós vamos observar simplesmente que essas proposições ao longo do tempo, elas vão sendo colocadas para que a sociedade se coloque ali dentro dos acontecimentos. A gente vai observar simplesmente que os termos, eles podem se contradizer ao longo do tempo. E a gente vai observar que cada local vai ser utilizado de uma maneira e vai ser dado a veracidade ou a falsidade destes acontecimentos. Nós vamos observar também a questão relacionada ao seguinte, né? Nem todas as proposições, nem todos os juízos podem ser falsos ou verdadeiros. Se nós pensarmos nas questões de pregações, as inovações, as ordens, né? A gente vai observar que muitas coisas podem estar relacionadas à poesia. E sobre a poesia, nós não vamos conseguir julgá-la se é verdadeira ou falsa dentro do desenrolar da sociedade. A gente vai observar a questão referente ao seguinte: o Aristóteles, ele vai se preocupar de forma extremamente grande com as questões referentes aos juízos que podem ser falsos ou verdadeiros. E dentro dessa observação, nós vamos observar, né, nós vamos verificar que as categorias, elas podem ser colocadas em categorias afirmativas ou negativas. As proposições, né, categóricas, elas podem ser classificadas em relação à sua quantidade e à sua universalidade. Quantas são, em quais partes elas acabam sendo utilizadas? Nós vamos observar a questão também referente, né, a incluir todos os pertences, todos os itens de forma genérica, né? E apenas uma parte do item nós vamos observar que são singulares e vão se referir a somente um item dentro da natureza. A gente vai observar que as proposições singulares, as que se referem somente a um item na natureza, elas acabam não sendo grande preocupação do Aristóteles. A principal preocupação dele vai estar relacionado às afirmações ou às negações universais. Por quê? Esses itens, né, esses 4 modelos de itens aí, a gente vai observar que os filósofos, eles vão se ocupar dos seguintes detalhes: das afirmativas universais, das universalidades negativas, das afirmativas particulares, das afirmativas particulares negativas. Dentro dessa questão, nós vamos observar simplesmente que o homem, de certa maneira, vai estar se preocupando aos acontecimentos da sociedade e vai estar colocando os itens que podem ou não ocorrer dentro da sociedade de forma direta. Tá? Então a gente vai observar que eles se preocupam em estar colocando esses itens como verdadeiros e falsos ao longo do tempo. Galera, beleza? Turma, Bruno, fala para mim uma coisa. Até aqui deu para entender
A voz ficou muito no fundo, como que tá a situação aí? Ah, não, senhor, ficou bom. Ficou bem melhor que das últimas aulas. Não, fechou, fechou. Eu vou ver se na quinta-feira eu outra internet para a gente ver se fica melhor ainda. Eu vou testando aqui ao longo do tempo para a gente ver a forma como nós vamos ajeitando, beleza? Beleza. Ó, Ayla, ah, seguinte, obrigado ao pessoal que falou que deu para entender. Ó, agora eu preciso falar com vocês. Galera, não é para todos, né? Gente, eu passei na última aula a ideia do aquecimento de sociologia, né? Tem 4 pessoas que não entregaram o trabalho ainda. Eu coloquei, ainda combinei com vocês, né? Coloquei aí no dia para vocês entregarem, né? Eu preciso que vocês entreguem esses trabalhos, galera. Eu preciso que vocês mantenham essas atividades em ordem, porque é um dos itens que eu utilizo para ver como está o entendimento de vocês na aula e a gente vai utilizar para a nota de vocês também. Depois vai ter avaliações de outras formas. Porém, esses trabalhos aí são avaliações diárias da participação de vocês. Eu estou somente na pasta do Classroom de filosofia, gente, e tem no aquecimento de filosofia, né? Nós temos ainda 2 pessoas que não entregaram. Por favor, galera, quem não entregou sabe quem não entregou, e eu não preciso citar nome aqui perante toda a sala, né? Então, por favor, o aquecimento de filosofia aí, né, que é o do dia 5 de maio, o aquecimento de sociologia, que é o do dia 12 de março. Por favor, galera, pegam e façam ele para mim. Eu vou abrir agora a de história, né? Só para aproveitar que eu tô aqui com vocês, né? E vou estar falando das questões referentes à história para vocês também. Que nós temos algumas atividades aí. Nós temos atividade, o aquecimento de história com o feudalismo, que foi para o dia 7 de maio. Tem uma pessoa que não entregou o trabalho ainda, né? Essa pessoa sabe quem é ou não, vou precisar citar o nome dela aqui para todo mundo escutar, né? E nós vamos ter o outro que chama Conhecendo a África, né? Que é um item aí também, né? Que vocês fariam uma pesquisa para mim, para que depois eu concluísse a aula com vocês, certo? O que acontece? Nós temos ainda 3 pessoas que não entregaram esse trabalho. E tem uns detalhes. Nos 2 últimos trabalhos de filosofia, as 3 pessoas, o último trabalho de história e o último trabalho de sociologia, tudo bem que sociologia tem 4 pessoas que não entregou e história tem 3. Só que essas 3 pessoas que não entregaram de uma matéria também não entregaram da outra, né? Então, por favor, eu preciso de um pouco de seriedade nisso aí. Eu preciso que vocês façam essas atividades e me entreguem. Eu não estou passando atividade para ficar à toa no Classroom. Eu já andei lendo as atividades, já coloquei em nota no rascunho meu aqui com o nome de cada pessoa, tá? E só não joguei no Classroom ainda. Mas, por favor, vamos na seriedade aí, vamos fazer esses trabalhos. E vocês sabem que a gente conversa entre outros professores. Tem as mesmas pessoas com problemas nas mesmas em atividades dos nobres colegas aí. Então, por favor, galera, um pouquinho de seriedade. Eu sei aí que o que eu estou falando não é para todo mundo, mas eu preciso que vocês entreguem. Eu nem comentei nada, que teve pessoas que entregou com atraso, tá, mas pelo menos entregou a atividade. Não está ficando essa questão pendente. Então, por favor, galera, não é para todo mundo que eu estou falando isso. Quem está com atividade pendente sabe quem é, né? Eu não preciso citar os nomes aqui de vocês. Beleza, galera? Deixa eu ver. Deixa eu chamar vocês aqui. Só um minutinho que eu vou pegar o rascunho meu.
Ayla. Oi, ok. Alan. Arthurzinho. Bruno. Presente, senhor. Camila. A Camila fugiu. Carol. Aqui. Júlia. Letícia Vitória. Manu. Letícia, ok. Manu tá aí. Maria Eduarda Marconi. Maria Eduarda Tavares. Melissa. Miguel. Nayara. Nicolas. Paulo César. Vitória. Ok. Professor, seu áudio tá travando um pouquinho. Agora travou, Bruno? Pô, deu uma travada no final da chamada. Tá. Ok, Paula. Pedro, tá presente? Ok, Pedro. Travou o áudio no finalzinho da chamada. O Paulo também travou o áudio, né? Beleza, galera. Ó, obrigado. Eu vou encerrar a transmissão, tá? Boa semana para todos. Eu vou colocar uma atividade para vocês no Classroom, de pesquisa. Por gentileza, como é pesquisa, eu vou colocar para vocês entregarem até amanhã. Só que eu vou começar a chamar vocês no WhatsApp do privado para estar cobrando essas atividades. Tá beleza, galera? Brigadão aí. Bom restante de semana para todos. Valeu. Professor.